Amém? Abre lá em Marcos, Evangelho de Marcos. A gente vai ler a partir do versículo 21, amém? Hoje eu trouxe até o meu caderno. A partir do versículo 21. E nós vamos ler do versículo 21 até o 25. E depois nós vamos ler a partir do 35 até o 41, amém? Você pode me acompanhar aqui ou no telão. Que diz assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão se aglomerou perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aí a gente vai pular lá para o 35, tá? Que é a continuação dessa história. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis esse alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado, e entrou aonde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Amém? Eu queria orar mais uma vez com vocês para que a gente construísse algo aqui, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando aqui. Oportunidade de estar, Deus, expondo a tua palavra, de estar ouvindo ela, Deus, de crer nela, de crer no Senhor. Então que o Senhor controle, que o Senhor conduza, que o Senhor faça. E que temos de importante aqui, ela seja palpável nesse lugar e nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês já ouviram essa história. Eu já li várias vezes essa história e ela é uma história que tem muitos enredos. Ela é uma história que você pode perceber. Eu tive até que pular uma parte, porque no meio dessa história tem uma outra história. E depois tem a continuação dessa. Então muitas coisas acontecem aqui. É uma sequência de acontecimentos muito grande. E eu particularmente gosto de construir algo. Então a gente vai tentando construir algo aqui para a gente entrar no entendimento no final, amém? Então eu quero que você tire alguns minutinhos aí, foque aqui, para que a gente veja o que a gente pode aprender com tudo isso que está sendo falado aqui nessa palavra. Porque nós aprendemos justamente quando a palavra do Senhor ela é exposta. Se eu lesse ela e você entendesse, está tudo bem, a gente pode voltar para casa e está tudo certo. Então o que vai nos mudar é a palavra, não o que for aumentado a parte dela, mas é a própria palavra do Senhor, é isso que vai nos tocar, amém? E o que aconteceu aqui? De cara, um paradigma aqui é quebrado, porque nós temos um chefe de sinagoga, um cara do alto escalão religioso da sociedade, se prostrando aos pés de Jesus, que é justamente essa cena aqui, que vocês podem ver. Existe um homem que é do alto escalão da sociedade, chegando diante de um rebelde, um contador de histórias, um fazedor de milagres, o que mais estavam chamando ele, e se prostra diante do Senhor, se prostra diante de Jesus. É isso que está acontecendo aqui, e isso aqui já é um escândalo, porque é alguém que falava sobre Deus, e um chefe da sinagoga, que não quer dizer automaticamente que ele era um fariseu, mas ele era um cara que organizava um culto, que organizava uma reunião religiosa, que sabia coordenar, que sabia controlar, que tinha pessoas que ele poderia mandar. Ele se vê numa situação onde ele precisa ir até Jesus e se prostrar diante de uma multidão.
E ele chega até Jesus implorando. Ele chega até Jesus não como quem pede: ei, tem como tu me acompanhar? Tem como a gente ir lá em casa? Minha filha não está muito legal, acho que se eu fizer uma oração lá, vai, entendeu? Daquelas bem fervorosas, eu acho que ela volta. Não, ele chega e se entrega com tudo aquilo que ele tem, com tudo que ele pode. Então ele se lança aos pés de Jesus e implora: mestre, por favor, me acompanha até em casa, minha filha está muito mal. Impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Então ele se lança aos pés de Jesus, alguém do alto escalão que falava sobre Deus, alguém renomado, está chorando à vista de todos diante de Jesus. E isso aqui já é algo assim extraordinário. Só que no meio dessa história acontece realmente uma outra. Jairo chega até Jesus, clama por ele. Jesus, beleza, vamos lá. E quando Jesus vai andando, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a multidão comprimia ele, apertava ele. Jesus já estava famoso naquela época, então a multidão foi comprimindo ele até que chega aquela cena que todo mundo conhece, aonde, pá, quem tocou em mim? Senti que de mim saiu virtude. Uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, fluxo de sangue, toca no manto de Jesus, na borda do manto de Jesus, e ela automaticamente é curada. 12 anos depois, se arriscou, foi lá e tocou, e foi curada. Jesus olha para trás, pergunta, ela se acusa, e a cura foi feita de maneira extraordinária. E olha o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo aqui, ele é inusitado, ele é incrível ao mesmo tempo, porque eles estão andando, acontece uma cura, isso gera uma esperança maior para Jairo, porque imagina só comigo, ele está levando um cara para curar sua filha, ele está trucando, quem joga truco sabe, pediu o que tinha para pedir, ele deu all-in, ele está arriscando tudo para que o mestre cure sua filha, e no meio do caminho, ele cura uma mulher sem sequer tocar nela. Então Jairo olha para aquilo ali e gera uma expectativa, e eu quero que você comece a imaginar essa cena. Jairo fica feliz poxa, cara é bom, eu fui atrás do cara certo, porque se ele andando, sem olhar para trás, a mulher tocando nele aqui, ele já curou. Imagina ele que diz que vai tocar na minha filha, eu estou feito, está tudo certo. Eu quero que você imagine a cabeça de Jairo pensando: bingo, exatamente o que eu precisava. O cara cura até de costa. Só que aí vem algo que não posso falar que é um padrão, mas acontece com frequência. Logo depois da cura da mulher do fluxo de sangue, alguns funcionários da casa de Jairo chegam até Jairo. Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Ai, pancada. O cara acabou de ter visto, de ter gerado uma esperança, uma expectativa, e aí vem a rasteira, a lapada. E o que eu acho incrível em Jesus é a sensibilidade, que talvez falte em nós em alguns momentos. Porque aqui ninguém contou para ele, ninguém chamou ele, ou falou para ele olhar, ou repetiu no pé do seu ouvido. Jesus percebe Jairo. E Jesus é fã em perceber, ele é bom em perceber as coisas. Você vai ver em várias passagens Jesus percebendo. Jesus percebe que a multidão tem fome. E Jesus percebe que eles estão sofrendo e que são como ovelhas sem pastor. A gente vai ver várias vezes Jesus percebendo, tendo sensibilidade e empatia. Então aqui a palavra fala que enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. E aí, percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus percebe
E ele dá a força que Jairo precisava. Então, quando eu falo que isso aqui não é um padrão, mas é algo que se repete com frequência, é que talvez já aconteceu na sua vida. Quando algo muito bom está prestes a acontecer, parece que vem alguma coisa e derruba tudo primeiro. E aí vem uma devastação total. E aí vem um desastre, um momento ruim, uma coisa difícil, algo que a gente não esperava. Um diagnóstico ruim, uma notícia triste, uma briga, uma confusão, um problema muito grande. Então a gente se vê preso naquele momento. Justamente que é como se fosse para nos cegar para o próximo passo de Deus. Para o próximo momento, para a próxima ação de Deus. Algo vem e nos devasta, nos assombra, nos leva para o pó. Então antes que Jairo esmurecesse, ou sei lá, falasse para Jesus assim, não, deixa quieto, já não dá mais tempo. Antes que Jairo fizesse isso, Jesus, Jairo, está tudo bem, viu? Crê somente. E continuaram caminhando. Mas imagina só a cabeça de Jairo agora, que por mais esperançoso que tinha ficado, agora, ao invés de uma cura, ele está indo atrás de uma ressurreição. Bandeira 2. Ficou mais difícil. Mas ele está seguindo a palavra do Mestre. Porque momentos difíceis acontecem o tempo todo com todo mundo. E aconteceu na vida desse homem aqui. Jairo viu Jesus curando aquela mulher, isso com certeza gerou muita confiança nele, só que aí veio uma rasteira sobre ele. E aí eles vão se aproximando da casa de Jairo, e eu estou te contando a história toda para a gente chegar num ponto. Eles vão se aproximando, e o que vai nos deixando também mais vivos dentro dessa história, é saber de que forma a gente fica fora dessa história. Quando Jesus fala com Jairo, e aí a palavra diz assim, me acompanha só Pedro, Tiago e João. E aí eles chegam lá. Aqueles homens que trouxeram notícia ruim, já estão fora. Então Jesus chega até a casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, já está a plaquinha do Sal da Vida lá na frente. Já está tendo velório, não tem ninguém, já tem o café, já tem o biscoito. As irmãs do círculo de oração já cantaram mais de 10 hinos da harpa. É isso que está acontecendo dentro da casa de Jairo, porque a palavra diz que flautas fúnebres já estavam sendo tocadas. Estava tudo pronto, o velório estava feito, só estava esperando Jairo chegar para o enterro. E aí Jesus chega, e o que diz lá? O que diz na palavra? Pessoas chorando, gente triste, desesperada, flautas fúnebres sendo tocadas. E aí quando Jesus chega na intenção de animar o velório, as pessoas riem dele, porque Jesus fala assim, gente, por que essa tristeza? Gente, por que vocês estão chorando? É isso que ele fala. Essa menina não morreu não, só dorme. E aí o povo cai na gaitada. Riem de Jesus. E aí sabe o que Jesus faz? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, o resto, todo mundo para fora da casa. Jesus tira todos os desesperados, todos os chorões, todos os inquietos, todos os que zombaram, todos aqueles que estavam emocionalmente fragilizados, e só Pedro, Tiago, João e os pais da criança. É isso que Jesus faz. E eu quero abrir um parêntese em tudo isso aqui que está acontecendo aqui. Um parêntese bem grande, inclusive, tá? A nossa geração, ela sofre por dois grandes motivos. Ela sofre por mais, mas ela sofre muito por esses dois que eu vou falar. Que é, porque não crê o suficiente e porque tem um emocional abalado e fragilizado demais. E aqui eu vou ter que explicar isso bem, porque está sendo filmado, então, né, pode ser que seja usado contra mim no tribunal. Eu não estou falando que não pode ter, que é pecado ter, que é errado ter,
que você é falta de Deus ter um emocional fragilizado. Eu não estou falando isso, e não vou falar isso. Mas eu estou falando que a nossa geração peca por isso. Não crê o suficiente, porque ali tinha pessoas que não criam o suficiente. Jesus falou e zombaram. E gente que desesperou. Gente que está entregue. Gente que está entregue num ponto de ficar entregue e não querer sair daquele buraco. É sobre isso que eu estou falando. Então, por muito, nós ficamos fora daquilo que Jesus está fazendo, porque Jesus mandou todo mundo para fora, porque nós temos um emocional fragilizado e por muitas vezes nós nos apoiamos nele. Nós nos apoiamos na ideia de que nós somos ansiosos, nós somos sequelados, nós somos traumatizados, porque nosso pai, porque nossa mãe, porque nosso irmão, eu sou alguém assim. Só que isso não pode condicionar a minha forma de viver além daquilo que Cristo é. Além daquilo que Cristo pode fazer na minha vida. Então, Jesus não está indo contra quem está muito fragilizado e quem está chorando. Mas quando Jesus chega, é porque a resposta chega. É porque a resolução chega. Então, por mais que a gente esteja fraco emocionalmente, fragilizado, traumatizado, lidando com várias circunstâncias emocionais, isso não pode governar o centro da nossa vida. Nós não podemos orbitar ao redor das nossas fragilidades emocionais. Porque senão nós vamos ser levados para onde? Se todas as vezes que o problema acontecer, que a dificuldade chegar, que o dia difícil, o dia mau nos encontrar, ele nos encontrar orbitando no centro, ao redor do nosso problema emocional, nós vamos estar fadados a afundar todas as vezes. Todas as vezes. E é sobre isso que eu estou falando. Isso vai nos acometer, isso vai chegar nas nossas vidas, vai. Mas eu estou falando que a nossa geração não participa dos movimentos de Deus, por muitas vezes porque está fragilizada emocionalmente. E não está errado estar fragilizado emocionalmente. O problema é quando nós vivemos ao redor disso. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu sou melancólico demais. E é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Não, gente. Não são essas circunstâncias que nos formam. É Jesus que sabe quem somos. E é a partir dele que a nossa identidade é formada, não a partir dos nossos traumas. Não a partir daquilo que a gente enfrenta ou enfrentou. Então a resposta que nós precisamos ter para as nossas vidas é a resposta do Criador, não daquilo que foi criado a partir dos nossos problemas. Vocês estão entendendo? Dá para entender? Amém? Amém? Se não, não sei. Mas é isso que aconteceu. Um emocional fragilizado, ele não me deixa acreditar que a minha vida é boa e que ela pode ser ainda melhor. Porque todo mundo busca uma vida boa, todo mundo busca uma melhoria. Mas o emocional fragilizado, ele está sempre me colocando num lugar onde a minha vida não é boa. E eu acho que eu não tenho como sair desse lugar. A minha vida não presta. Eu acho muito difícil que eu alcance outra coisa. Então, se Jairo caísse nessa pilha aqui, se Jesus não olhasse para ele e falasse assim: Jairo, creia, Jairo. Eu sei que é difícil, mas creia. Porque o nosso momento não pode nos parar. O nosso momento não é a nossa vida toda. É só um momento. O pior momento da sua vida, lembra aí, pode ser esse que você está passando agora. Então fica mais fácil. Lembra do pior momento da sua vida. Passou. Ou, se não passou, ele vai passar. O melhor momento da sua vida, imagina ele aí. É esse? Tudo bem. Ou não, passou. Se não, ele vai passar. Porque a nossa vida ela é feita desses frames. Olha aí, palavras em inglês. Hey, ho. O que são frames? O que são frames? São momentos. Vocês já viram aqueles filmezinhos de foto assim, aqueles negócios que são vários frames que chama? Aquilo ali são momentos. E aqueles momentos passam. E aqueles momentos, quando você junta, eles formam um filme. Eles formam a sua vida. É assim que acontece.
Então você não é o seu pior momento, você não é o seu melhor momento, você não é o seu trauma, você não é o seu problema emocional, você não é a desgraça que te acometeu, você não é nada disso. Você é a junção de várias coisas que formam um todo. E esse todo, quem conhece é Jesus Cristo de Nazaré. E se Ele te olhar e falar assim, crê no pior momento da tua vida, crê. Ah, é fácil falar. Mas tem que falar, alguém tem que falar. É fácil falar mesmo. Mas alguém tem que falar. Mas você não é esse momento ruim. Ele vai passar assim como os bons. Eles vão passar. Então, as circunstâncias podem não ser boas. E você talvez questione se elas podem melhorar, se a sua realidade vai ser outra ou não. Nós somos a geração que mais sofre, isso é um estudo, isso aqui não sou eu que estou falando, com traumas, campeões em depressão, ansiedade, você vê isso sempre. Isso aqui eu não estou falando como um peso, mas sim como um alerta. E o ser humano, ele é movido por duas grandes características, que é memória e imaginação. São duas características que movem o ser humano. E aí eu estou pulando para uma outra parte. Memória é o nosso passado. E a imaginação é o nosso futuro. Quando essas duas coisas aqui estão num desequilíbrio, ou eu fico preso no passado, ou eu fico preso num futuro que talvez nunca vá acontecer. Amém? Se essas duas coisas estão em desequilíbrio, ou eu fico preso naquilo que já aconteceu, ou eu fico preso naquilo que pode acontecer, que talvez aconteça, eu não sei se vai ser assim, mas eu fico questionando ou fazendo a minha vida rodar naquilo que não é real. E aí eu paro de viver o hoje. Eu não consigo viver o hoje porque eu sempre fico preso naquilo que aconteceu. Ah, mas foi daquele jeito. Ah, mas da última vez que eu encarei isso foi assim. Ah, eu lembro que quando isso aconteceu foi assim que aconteceu. Ou então a gente fica fazendo algumas projeções furadas para o futuro, de como seria bom se isso acontecer, quando eu chegar, quando eu alcançar esse cifrão, quando eu alcançar esse lugar, quando eu viajar para aquele lugar, quando eu casar, quando eu ter filhos, quando eu formar, quando, a gente não sabe se esse quando vai chegar. E aqui eu não estou sendo alguém que está jogando uma bomba de tragédia. Não estou falando que você vai morrer. Eu não estou querendo pular para esse lado. Eu estou falando para você que não estou indo contra um planejamento de vida, amém? É isso que eu quero falar. Não é errado você sonhar, você planejar, você querer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que se a gente viver através daquilo que ainda pode ou não acontecer, quando a gente chegar lá, a gente viu que a gente perdeu todo o nosso hoje. E aí, meu irmão, quem nasceu em 2014 já está tirando o CNH. E é um absurdo isso. Quem nasceu em 2010, o negócio pulou assim, 16 anos, num tiro. Enquanto isso, a gente está projetando, olha, até 2030 eu quero estar ali, deixa eu ver. E aí vai chegar em 2030, e vamos contar que a gente alcance o que a gente quer alcançar? Amém? Alcançamos, 2030 chegou, alcançamos o que a gente queria alcançar, e sabe o que vai acontecer? Um novo ponto de satisfação vai corroer o nosso coração. Porque a gente vai querer algo maior. Então nós vamos ter um novo ponto de insatisfação para que a gente alcance em 2032. E assim o tempo vai passando. Então a gente entra em desequilíbrio, porque a gente não conseguiu no passado. A gente está almejando para o futuro. E o nosso hoje... E o que a Bíblia nos ensina Jesus nos conta e nos fala, não andeis preocupados. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Vejam os pássaros. Eles nem trabalham, nem pagam boleto, e eles comem todo dia. E eles estão aí,
E se eu consigo sustentar os pássaros, que dirá vocês que são meus filhos, que eu os criei, da forma que criei? Então Jesus nos fala assim: baixa essa tua preocupação. E aí eu estou no parêntese ainda, tá, gente? Eu vou voltar para lá. Diminua essa tua preocupação, porque ela está causando uma ocupação no lugar onde Deus estaria. Então o que é a preocupação? A preocupação é pré-ocupar um lugar que ainda não era para estar ocupado. E eu coloco esse algo naquele lugar, e eu ocupei um lugar com alguma coisa. E essa coisa que eu coloquei lá, que eu preocupei lá, ela talvez não seja Deus. Então eu estou passando a minha vida lutando por algo que a poeira, o ferrugem, que a terra vai comer, que vai acabar, que talvez não aconteça, que eu não alcance, que não chegue. Foi mal aí, Luiz, por estar caminhando aqui de um lado para o outro. Vou ficar aqui no meio. Então eu estou preocupado, eu estou ocupando um lugar que não é para eu estar ocupando. E esses dias eu tenho falado muito sobre isso, porque eu sou alguém muito preocupado. Porque eu sou alguém muito ansioso, porque eu sou alguém muito... Eu sou tudo isso aqui, tá? Um aglomerado disso aqui, eu luto muito contra isso aqui. Só que Deus tem batido numa tecla comigo sobre a ocupação, sobre estar ocupado demais, achando que isso é... O mundo nos empurra para um lugar de ocupação. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Que estar ocupado é muito bom. Que estar ocupado é sinônimo de alguém trabalhador, honesto, de boa índole. Então, se você liga para alguém, essa pessoa te atende e ela fala assim: cara, tem como me ligar depois? Eu estou aqui cheio. Você desliga e você não fica muito chateado. Você fica assim: cara importante, está ocupado, trabalhador. E aí a pessoa não te responde e fala assim: gente, está corrido aqui. Aí você fala assim: nossa, pessoa ideal para o mundo, muito ocupada. Então, ocupação é uma coisa maravilhosa. E o mundo nos empurra para isso: mais ocupação, mais ocupação, mais ocupação. Mais trabalho, mais coisas para fazer. E eu não estou sendo contra o trabalho, tá? Eu só estou falando que o mundo nos empurra para um lugar onde a gente esteja cheio. Cheio, sempre cansado. Sempre não tenho tempo para fazer isso, não tenho como fazer isso, não dá para fazer, agora eu não tenho, agora eu não posso. Amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, eu vou... E é como se a gente tivesse tempo livre, nos julgassem. Se eu aparecer terça-feira andando de tactel no meio da rua, um amigo meu me vê, acabou para mim. Terça-feira, de tactel, 3 horas da tarde, tomando um sorvete, acabou, meu irmão, não tem nada para fazer. Não passa credibilidade. Mas o que passa credibilidade? Alguém ocupado. E a ocupação, ela logo pula para uma preocupação, e eu começo a colocar um monte de coisa no lugar. E está parecendo que isso parece que eu fugi demais do tema, mas isso é totalmente dentro disso aqui. Porque nós estamos correndo atrás dessa ocupação, nós não conseguimos parar e lidar com os nossos próprios problemas. Nós não conseguimos parar e encarar a nossa própria vida. Porque quando a gente para e começa a encarar a nossa própria realidade, a gente quer fugir dela. Porque a gente encontra culpa, a gente encontra medo, a gente encontra problemas, a gente encontra várias coisas. Então dar de cara com a gente mesmo por muito tempo não é legal. E ainda mais que o Espírito Santo de Deus, ele já começa assim a puxar. Como é que você quer as humilhações hoje aqui? É ordem alfabética? Quer que eu te cite o que você precisa melhorar e como? Quantas vezes? Então, jogar isso para um lugar onde Deus era para estar ocupando é o que vai nos fazer orbitar sempre no mesmo buraco. Então nós estamos lindos, perfeitos, cheirosos, vestidos aqui, mas como é que está o nosso coração? O que tem ocupado o lugar? Como é que está a nossa vida? Como é que está? Ou ficamos presos naquilo que já aconteceu, ou esperando algo que a gente não tem controle. E eu preciso entender que isso aqui não vai acontecer de novo. Esse culto aqui, ele vai passar, ele não vai mais voltar. E eu não sei qual que foi
o motivo que te trouxe aqui ou que te faz seguir Jesus. Eu não sei o que te faz seguir Jesus. Eu não sei se você veio até Cristo porque você está fugindo de algo. Eu não sei se você está fugindo dos seus problemas. Eu não sei se você está fugindo dos seus pecados. Eu não sei se você está fugindo do inferno. Mas alguma coisa te trouxe até Cristo. Alguma coisa te trouxe até aqui. E eu não sei se você parou para pensar nisso, mas algo te trouxe até esse lugar. E eu quero te falar que o Evangelho ele não é uma fuga. Cristo ele não pode ser uma fuga. Nós não podemos fugir para Deus por causa dos nossos problemas. O Evangelho não é essa fuga dos nossos problemas. Nós podemos ter a mentalidade de fuga ou a mentalidade do novo. Aqui, eu não estou fugindo do meu passado ou da minha realidade. A minha mentalidade precisa ser de construir algo. Então eu não estou fugindo, eu estou construindo. Eu estou construindo algo novo com Deus. Eu não estou fugindo por medo, com medo do inferno ou de qualquer outra coisa. Mas eu estou construindo um relacionamento com Deus e aproveitando o meu hoje, o agora. É isso que eu preciso fazer, é essa mentalidade que eu preciso ter. Não é para a gente buscar no futuro algo, porque nós não queremos viver a nossa realidade. Não é para ficar jogando para frente planos, porque nós não gostamos da nossa vida atual. E aí eu vou fechar o parêntese aqui, tá? Porque, felizmente, as coisas não acontecem como a gente quer e nem da forma que a gente quer. Por que felizmente? Porque que bom que não acontece como a gente quer. Porque se você acha que se Jairo pudesse escolher uma forma de curar a sua filha, o principal chefe da sinagoga, seria assim? Você acha que se Jairo pudesse escolher uma forma de curar a sua filha, seria dessa maneira? Seria prostrado diante de uma multidão, alguém com um nível social muito alto, ele escolheria isso aqui? Se ele pudesse escolher, meu irmão, ele não faria isso. Se ele pudesse escolher, ele fazia um culto de ação de graças. Se ele pudesse escolher, ele mesmo colocaria a mão sobre a cabeça dela e curaria ela. Só que a gente não pode escolher, e que bom que a gente não pode escolher. E aí eu te faço uma pergunta. Quando você escolheu seguir Jesus, se você já escolheu seguir Jesus, amém? Quando você escolheu seguir Jesus, você estava vivendo o melhor momento da sua vida? Vamos lá, alguém? Era assim, acordei, dia perfeito, sem problemas, sem contas para pagar, família um amor, sem brigas no grupo da família, sogro e sogra só me amam, não tem problema com nada. Ai, acho que vou seguir Jesus, dia ótimo para entregar minha vida para Jesus. Meu irmão, não foi. Tu pode ser pode ter aqui um ou dois casos assim, eu duvido muito. Me procura no final e eu quero escrever um livro sobre você. Mas, na maioria dos casos estou sem saída, meu irmão. Problema, divórcio, dificuldade, problema financeiro, diagnóstico de doença, morte perto da família, vi um demônio, fiquei com medo de ir para o inferno, sonhei que Jesus voltava, eu ficava. Tem uma série de acontecimentos que nos levam até Jesus, e eles com certeza não são esses momentos mágicos que nós estamos vivendo. São momentos difíceis. Então nós não podemos escolher. Assim como Jairo não podia escolher, ele não tinha saída, essa é a verdade. Então ele foi até Jesus.
Porque se ele se ele acreditasse mesmo, meu irmão, ele tinha ido para Jesus antes dessa menina adoecer. Ele tinha ido lá levar sua família, ele tinha seguido Jesus. Mas não, precisou algo difícil acontecer para que ele chegasse até Jesus, assim como nós. E eu não estou falando sobre isso porque eu também vim por Jesus por problemas difíceis. Vivendo uma fase ruim, Jesus, cheguei. E ele conhece os meus cacos. Ele conhecia a minha história, ele já sabia, ele conhecia mais do que eu. E ele não me rejeita por causa disso. Ele não me acha um hipócrita porque eu chego dessa forma. Ou porque eu cheguei dessa forma. Mas eu me torno quando eu começo a me aproximar de Jesus todas as vezes que um problema grande entra na minha vida. E aí depois eu saio, e aí depois eu volto. E aí depois eu saio, e aí depois eu volto. E aí depois eu saio, e aí depois eu volto. Então nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Então nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus para que a gente chegue em algo. E está tudo bem, porque Jairo queria Jesus porque ele queria a cura da sua filha. E ele pagou um preço para isso. Em nenhum momento Jesus foi na beira do caminho falando: ó, Jairo, eu vou curar. Mas se tu não te alinhar, ó, Jairo, depois que eu curar, procura uma célula. Ó, Jairo, eu não quero te ver faltar um culto, meu irmão, que eu vou curar tua filha. Eu vou te cobrar. Jesus não faz isso e nunca fez. E Ele não vai fazer isso com a gente. Não é isso que move o Senhor. Não é isso que acontece. Então você acha que se Jairo pudesse escolher, ele escolheria isso? Se humilhar na frente de todas as pessoas? Você acha que se ele pudesse fazer algo, era isso que ele ia fazer? Só que muitas vezes o propósito só faz sentido na nossa vida quando nós estamos em um cenário desconfortável. Mas faz. Gente, eu sei que faz, eu sei que vocês vão concordar com isso. Quando a gente está num cenário desconfortável, meu irmão, o negócio brilha. A gente começa a entender alguns movimentos de Deus. A gente se entrega mais, a gente ora mais, a gente faz mais. É um fato. Eu, num cenário desconfortável, fiz coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Então, o cenário desconfortável, ele nos move mesmo. Ele nos leva para lugares que a gente não imaginou que chegaria. Ele nos faz fazer coisas que a gente nunca imaginou que faria. Por isso que por muitas vezes nós sim estamos em um cenário desconfortável. Mas eu vou muito contra quem prega que Jesus usa esse cenário desconfortável. Ele cria esse cenário desconfortável para que possa nos colocar no eixo, para que possa nos alinhar, para que é isso. Vocês já viram situações como essa, tipo, ó, o irmão lá, ó, que falava da vida de todo mundo lá, ó, tá doente. Isso é Deus, moço, tratando ele. Ó, a irmã lá que roubou lá tal coisa, tá agora, viu lá que o marido largou? Isso aí é Deus tratando ela. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sério? Não, muitas, né? Como se Deus fosse nos punir o tempo todo para nos trazer de volta. Como se Ele fosse criar situações desconfortáveis o tempo todo para nos... Olha, vem, olha, volta. Sim, Ele, na sua soberania, não deixa passar nada. Isso eu concordo. Na sua soberania, Ele realmente pega um momento como esse e nos ensina muitas coisas. Ele entra no meio de um problema como esse e nos move para um lugar. Mas Ele não vai inventar um problema como esse para que a gente fique sem escolha, para que a gente volte para Ele. Porque isso vai totalmente contra aquilo que Ele fez até no jardim. Porque senão Ele não colocava nenhuma árvore lá no centro do jardim para nos fazer escolher. Então, quem somos nós e o que nós estamos fazendo quando nós temos uma escolha? Porque quando nós não temos a escolha, a gente faz qualquer coisa.
E quando nós temos? Você pode estar vivendo um momento ruim, um cenário difícil, mas vai passar, tá? Depois que passar, o que você vai escolher? Para onde você vai? Para onde eu vou? Para onde eu fui? O que eu realmente quero falar é, podemos até chegar em Jesus por causa dos nossos problemas, mas nós não podemos permanecer nele por causa deles. A gente não pode buscar Cristo só em um cenário desconfortável. A gente não pode buscar Jesus só porque o negócio não tem mais saída. Eu não estou falando da primeira vez não, porque isso aqui é a primeira vez de Jairo, tá? Nós já estamos em qual? Eu não posso buscar Cristo apenas porque as coisas ficaram difíceis. Eu não posso ir atrás de Jesus só porque agora eu não tenho saída nenhuma. E aí eu posso até te contextualizar isso. Lá um pouquinho antes, eu não anotei, mas eu peguei aqui. Lá em Marcos 4, versículo 35 até o 41, conta uma história. E ela conta assim, ó. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado e deixemos a multidão. E eles levaram consigo no barco, assim como eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Os outros barcos seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu, grava aí, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento cessou. E fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estão tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é que eu quero falar com isso? E partir para o final. Coisas difíceis, coisas ruins, acontecem com todo mundo o tempo todo. Amém? Uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, um problema familiar, uma luta, um luto. Muitas coisas acontecem com todo mundo o tempo todo. E como eu estava falando, não necessariamente Deus cria essas coisas para nos colocar em um certo lugar. Só que Ele sim tem autoridade sobre todas essas coisas, independente. E aqui é a prova disso, porque os discípulos entraram no barco com Jesus e Jesus foi para a polpa do barco. E eu amo essa passagem porque diz assim: Jesus foi para a polpa do barco, reclinou a cabeça sobre um travesseiro e melhor ainda que esse texto está escrito em Marcos, porque Marcos era muito fiel às palavras de Jesus. Não tinha muita alegoria não, era isso e isso. Tipo o Talita Cumi, levanta-te menina, no final aqui, não tem nos outros evangelhos sinóticos. Tem nesse porque ele falava exatamente o que Jesus falava. Então se está dizendo aqui que Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, é porque literalmente Jesus estava muito de boa. Só que a galera não. A galera estava desesperada, morrendo de medo, e o barco já estava inundando, estava entrando água, e Jesus estava dormindo. Isso aqui é sinistro. Isso aqui eu não sei se eu concordo com Jesus ou não, mas amém. E no meio do desespero, quando eles já se veem sem chance, eles: bicho, agora nós tentamos de tudo, agora acorda o cara lá. Se for para morrer, nós vamos morrer tudo acordado. Jesus, tu não te importa que a gente vai morrer? E aí, pelo que a palavra me diz, eu não imagino Jesus pulando da cama: gente, pelo amor de Deus, porque vocês não me acordaram antes?
Paguei aqui também um remédio, paguei. Jesus não fez isso. E saiu correndo desesperado para fazer o milagre da tempestade. Então Jesus levantou, calçou o chinelo. E eu imagino isso, gente, eu gosto de imaginar isso. É essa serenidade que Jesus me passa aqui. Porque alguém que estava dormindo no meio de uma turbulência dessa aqui, ele não levanta agoniado não. Ele levantou e foi lá fora. E olhou. E aí repreendeu a tempestade. Ele fez o quê? Repreendeu. Meus irmãos, Jesus nunca repreenderia algo que Ele mesmo criou. Eu vou criar, agora eu vou repreender. Não, porque isso aqui não faz parte dele. Isso aqui é uma coisa que acontece o tempo todo e com todo mundo. É aqui que eu queria chegar. Problemas acontecem o tempo todo com todo mundo. Não importa. Só que Ele tem poder sobre isso. Ele pode resolver isso. Quer dizer então, Márcio, se Jairo estivesse caminhando já com Jesus, a sua filha não ia adoecer, meu irmão, ela podia até morrer. Podia ter acontecido qualquer coisa. Podia ter acontecido coisa pior. Porque andar com Jesus não nos dá uma carteirinha de nunca mais sofrerei, agora estou com Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não! Poderia ter acontecido algo pior. Porque você não é o único sofredor no meio dessa galera aqui. Se a gente fosse passar o microfone para todo mundo aqui e todo mundo contasse uma história triste, tem várias. E eu sou empático com a sua história triste, amém? Eu não estou falando que não importa. Eu estou falando que não quer dizer que você não passe por frustrações, por problemas, por desgastes, por qualquer outra coisa. Mas se existe uma chance de você ter uma vida melhor, e quando eu falo melhor, eu não falo uma super vida, uma vida boa e uma vida sem problemas, é prostrado aos pés de Jesus. É a sua chance, é a sua salvação. Porque você pode ou não participar de uma cura. Você pode ou não participar de uma ressurreição. Mas você não vai mais orbitar no meio da sua frustração e do seu trauma. Você vai orbitar na presença de Jesus, o único capaz de fazer alguma coisa. O único capaz de tirar de dentro do seu coração a idolatria. A idolatria do quê? A idolatria de você mesmo. Talvez você idolatre você mesmo e a sua capacidade de resolver problemas. Talvez você ache assim, o Mads, é resolvedor de problema, meu irmão. E eu acredito nisso. E eu acreditar tanto nisso, que eu coloco Jesus assim, Jesus, se eu não resolver, aí tu entra, mas até eu dar PT, é eu que faço as coisas aqui. Talvez você viva dessa maneira. E aí quando você vai buscar Jesus, é como Jairo, sem saída. Quando já não dava mais, quando já tem que ser o all-in. Quando é o tudo ou nada. Gente, é difícil resolver tudo ou nada. Então não vem atrás de ajuda. Vem, desculpa, corta aí. Vem atrás de ajuda. Mas não deixa para vir quando já tiver assim. Gente, separei. Eu perdi tudo. Estou devendo até. Briguei, bagaceira, puxei uma faca. Gente, não vem nos últimos momentos. Tenta vir quando você está percebendo que já fugiu ali da normalidade. Eu estou tentando ser prático, tá? Eu estou tentando ser muito prático aqui, coisa assim. Estou quase para citar nome. Eu estou tentando ser prático para a gente entender que a gente precisa buscar ajuda enquanto há tempo. Entendendo que Jesus pode sim fazer. E se Ele não fizer, tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus pode sim, Deus pode sim, o Deus que nós servimos pode sim nos livrar dessa fornalha.
Mas se Ele não nos livrar, está tudo bem. Nós não nos prostraremos à imagem de ouro que mandaste erguestes. Tudo bem, Ele pode nos livrar, mas se Ele nos livrar, tudo bem também. Porque coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo. E a chance de você acordar Jesus e falar: Jesus, não consigo. Tem como tu levantar aí e ir lá fora ver se esse negócio aqui resolve ou não? Daí ele vai decidir se ele vai fazer ou não. Aqui ele foi. Maravilha, ele estava dentro do barco. Mas tem uma outra situação que aconteceu depois. E eu não lembro qual é o versículo. Mas uma nova andada no barco. E os discípulos já estavam escabreados. Depois puxa aí e joga aqui. Então eles foram atravessar de novo, de um lugar para o outro. Só que na hora de entrar, Jesus ficou. Jesus falou: não, vão lá vocês indo na frente. E eu já vou só orar aqui e já acompanho vocês pelo outro lado lá. E a galera já, com ele, nós já beiramos a morte, sem ele. Então os discípulos foram sozinhos. Os discípulos foram sozinhos. Depois alguém acha para mim que eu não sou o Luciano Subirá. Acha para mim a passagem de Jesus andando sobre as águas aí, tá? Então Jesus não foi com os discípulos foram. E o que aconteceu? Foram surpreendidos por uma enorme tempestade. Depois disso aqui, imagina o alvoroço dentro do barco. Imagina, olha, eu não falei. E agora nós vamos acordar quem? E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus estava no monte e ele estava vendo o barco ser açoitado pelas ondas e pela tempestade. E o que ele faz? Surge, andando sobre as águas. Mas o que mais me choca e o que me anima é saber que, por mais que a gente não veja Jesus, Ele nos vê, independente do momento que a gente esteja vivendo. Porque tem hora que Jesus parece que não está vendo, mano. Na moral, parece assim que Ele não está vendo. Não é possível que Ele esteja vendo, mas Ele está. E a palavra diz que Ele vê os discípulos sendo açoitados pelas ondas. Então Ele vai até eles e Ele vai andando sobre as águas. Isso me ensina. É isso aí, né? Entrando, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Aí eu já contei o resto da passagem para vocês, né? Eles estavam sozinhos na concepção deles. Mas eles não estavam sozinhos, Jesus estava vendo eles. Igual a nossa vida. Então, se você está passando por um problema, uma crise, alguma coisa, e você está achando assim: Jesus não está vendo? Ele está vendo. Sim, Ele está vendo. Mas se você for lá acordar Ele, ainda vai ser melhor, tá? Se tiver a oportunidade de tu ir lá dar uma chacoalhada assim, falar: Jesus, estou aqui, faça isso. Porque nós precisamos nos movimentar para Ele. Jesus tinha tanta convicção que Ele não morreria afogado, que era numa cruz, que Ele ia se bater com um negócio de tempestade, mas eu vou dormir. Uma convicção de quem Ele é. Uma convicção de propósito que não está baseada e fundamentada em cima de tempestades e problemas e momentos difíceis. É disso que eu estou falando. A gente não pode basear a nossa vida nos nossos traumas, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos desesperadores. Jesus entende, mais do que você mesmo, o que você precisa. E aí eu fico com ele olhando para Jairo e falando assim: Jairo, creia. Jairo, creia. Creia, Jairo. Jesus tem autoridade sobre a tempestade e a repreende, porque não foi criada por Ele. Se eu entendo a natureza de Deus,
se eu entendo que na natureza de Deus algumas coisas não existem, eu entendo a minha própria natureza e aonde eu preciso chegar, e o louvor pode subir. Eu entendo que, independente da fase que eu esteja vivendo, seja uma fase ruim ou uma fase boa, eu preciso estar aos pés de Jesus. E eu realmente poderia pregar uma palavra aqui de ânimo, seja assim, faça isso, faça aquilo, mas a nossa geração é uma geração tão destruída emocionalmente, que isso aqui tem que ser batido na tecla sempre. Sempre. Porque a gente, na maioria das vezes, sempre vai buscar o recurso no último momento. A gente sempre vai tentar resolver e quando a gente já não consegue mais resolver. A gente sempre vai tentar uma cartada final já quando não tem mais chance. E o que fica de ensinamento aqui é que Jesus não está muito se interessando se você foi buscar Ele antes ou depois. Ele está se interessando em qual será o seu próximo passo depois que você conheceu Ele. E aí não importa como você conheceu Ele, mas importa como você vai caminhar com Ele daqui para frente. Você pode ir se tremendo de medo, igual Jairo. Você pode ir triste, porque imagina o caminho de Jairo até em casa. Imagina o comentário. Imagina os questionamentos, imagina a cabeça dele. E aí Jesus chega e separa quem acredita de quem não acredita. Então a nossa geração não pode ficar fora dos feitos que Jesus tem feito. A gente não pode estar voando nos propósitos que Jesus tem feito. Amém? E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.